Aqui no index.html eu tenho uma marcação básica inicial em branco e o meu style.css está sem nenhum estilo. Então aqui no HTML a gente vai inserir um botão que vai exibir o pop-up quando for clicado. Então button, tab e a gente vai inserir clique aqui. Abaixo desse botão a gente vai inserir uma div com uma classe pop-up wrapper e essa div vai ser aquele fundo esmaecido do pop-up que deixa toda a tela mais escura. Então ponto pop-up tracinho wrapper e tab. Dentro dessa div a gente vai inserir o pop-up em si, que vai ser uma div com uma classe pop-up. Então ponto pop-up e tab. E dentro desse pop-up a gente vai inserir o conteúdo do pop-up, que vai estar dentro de uma div com a classe pop-up content. Então ponto pop-up tracinho content e tab. E o conteúdo dessa div vai ser um H2, um P e um link. Então H2 mais P mais A, seguido de abre e fecha colchetes com um href, que vai para lugar nenhum. Então hash e tab. Dentro desse H2 eu vou inserir pop-up deselegante. Vou pressionar tab para o cursor ir direto para o P. Vou inserir o autor do pop-up foi o programador Ethan Zuckerman. Vou pressionar tab para o cursor ir direto para dentro do A e vou inserir saiba mais. E aqui dentro da div com a classe pop-up, a gente vai inserir uma div com uma classe pop-up close que contém um X para o usuário clicar quando ele quiser fechar o pop-up. Então ponto pop-up tracinho close e tab. E dentro dessa div a gente vai inserir um X minúsculo. Se a gente salvar e olhar o browser, essa é a aparência do nosso pop-up sem estilo. Então aqui no style.css, primeiro a gente vai setar o box model de todos os elementos. Então asterisco, que vai receber um box sizing border box. E aqui abaixo a gente vai começar a inserir uns estilos para o button. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que cada propriedade faz, para não tomar muito do nosso tempo e para a gente realmente focar no JavaScript desse pop-up. Então, o button vai ter um display block, um margin de 20 pixels em cima e embaixo e com um auto na esquerda e na direita. O background desse botão vai ter uma cor crimson, a cor do texto vai ser branca, o border vai ser 0 para que ele não tenha a borda padrão do botão. O cursor vai receber pointer para que quando o hover do mouse acontecer a mãozinha apareça. E ele vai ter um padding de 6 pixels em cima e embaixo e 10 pixels nas laterais. Se a gente salvar, a gente vê o nosso botão estilizado. Então agora a gente vai estilizar o pop-up. E a gente vai começar estilizando esse pop-up wrapper, que é a div que escurece o restante do conteúdo da página. Então eu vou copiar o nome dessa classe e vou inserir ponto e o nome da classe, que vai ter um background preto semi-transparente, então RGBA, que recebe 0,0,0.5. Esse wrapper também vai ter position fixed, para que ele seja fixo na tela, um top 0 e left 0, para que ele comece no canto superior esquerdo da tela. Ele também vai ter width 100%, para que ele ocupe toda a largura da tela, e também height de 100%. Se a gente salvar, a gente vê que o wrapper esmaeceu toda a tela. Então quando a gente clicar no botão, o pop-up vai ser exibido com esse wrapper esmaecendo o fundo com o restante da tela. E agora, a gente vai estilizar essa div com a classe pop-up. Então a gente vai inserir que essa classe pop-up vai ter font family com Arial, text align center, uma largura de 100% e uma largura máxima de 300 pixels. Então em telas menores, o pop-up vai ocupar a largura total da tela, e em telas maiores que 300 pixels, a largura máxima do pop-up vai ser 300 pixels. A margem vai receber 10% e auto
para que o pop-up não ocupe todo o topo e toda a parte inferior da tela. O padding dele vai ser de 20 pixels, o background vai ser branco e o position relative, para que daqui a pouco a gente insira um position absolute no X que vai fechar o pop-up. Se a gente salvar, a gente vê que a aparência do nosso pop-up está começando a melhorar. Aqui abaixo, a gente vai dizer que o link dentro do pop-up vai ter o mesmo estilo do botão que foi clicado para abrir o pop-up. Então a gente pode vir aqui no topo desse código, vamos copiar as 4 últimas propriedades do button e vamos inserir ponto pop-up espaço A, que vai receber as propriedades que a gente copiou, exceto border, e a gente vai inserir text decoration none para remover o traço abaixo do texto do link. Aí ele também vai ter um background crimson. E aqui abaixo a gente vai estilizar essa div com a classe popup close que contém o X que vai fechar o pop-up. Então a gente vai inserir ponto popup close que recebe position absolute, que vai ser relativa a pop-up que tem o position relative. Eu vou inserir um top com 5 pixels, right com 10 pixels e um cursor pointer para que quando o cursor do mouse esteja sobre esse X, a mãozinha indicando que ele pode ser clicado seja exibida. Se a gente salvar, a gente vê o pop-up estilizado. E agora a gente vai adicionar funcionalidade nesses elementos. A gente vai começar fazendo com que esse pop-up só seja exibido quando o botão for clicado. Então aqui no estilo do pop-up wrapper, a gente vai fazer com que por padrão ele tenha um display none. Se a gente salvar, a gente vê que o pop-up não é mais exibido. E agora a gente vai fazer com que ele seja exibido no clique do botão. Então aqui no nosso app.js, como a exibição do pop-up depende do clique no botão, primeiro a gente vai armazenar a referência do botão. Então const button recebe document.querySelector que recebe button. E agora a gente pode atrelar um evento de clique nesse botão. Então button.addEventListener e como primeiro argumento a gente vai inserir click e como segundo argumento a gente vai inserir a função que vai ser executada quando esse clique acontecer. Dentro da função a gente vai executar um console.log que vai exibir clicou quando o botão for clicado. Se a gente salvar e clicar no botão, a gente vê clicou exibido no console. E agora, para exibir o pop-up quando o botão for clicado, primeiro a gente precisa obter a referência desse pop-up, que é a div com a classe popup wrapper. Então aqui acima a gente vai inserir const popup recebe document.querySelector que recebe .popup-wrapper. E agora, no momento em que o botão for clicado, a gente vai usar a propriedade style para setar o display desse pop-up wrapper para block. Então a gente vai remover esse console.log daqui, vamos inserir popup.style.display recebe block. Se a gente salvar, vier aqui na aba Elements e inspecionar a pop-up wrapper, a gente vê aqui no painel Styles que ela está com um display none. Se a gente clicar no botão, a gente vê o pop-up exibido na tela e esse estilo inline do display block sobrescreve o display none que essa div tinha. E agora a gente precisa fazer com que no clique desse X ou no clique dessa área mais escura da página, o pop-up seja fechado. Senão o usuário vai ficar nervoso com esse site. Primeiro a gente vai cuidar do X. Como o fechamento do pop-up depende de um clique no X, a gente vai adicionar um listener de evento nele. Então para a gente obter e armazenar a referência do X, abaixo da declaração da const popup, a gente vai inserir const close button recebe document.querySelector que recebe uma string .popup-close, que é a div que contém o X. E para a gente adicionar o listener de evento nessa div, a gente vai inserir closeButton.addEventListener, que recebe click como primeiro argumento, e como segundo argumento,
a gente vai inserir a função que vai ser executada quando o clique acontecer. E dentro dessa função, a gente vai dizer que quando o X for clicado, o wrapper do pop-up não deve ser exibido. Então popup.style.display recebe none. Se a gente salvar e clicar no botão, o pop-up é exibido, e se a gente clicar no X, o pop-up não é mais exibido, e se a gente inspecionar a pop-up wrapper, a gente vê que agora o display do estilo inline dela recebeu none. E se a gente olhar o console, não tem nenhum erro exibido. E agora, a gente pode adicionar um evento de clique nesse wrapper da pop-up para que esse clique também faça com que a pop-up não seja mais exibida. Então, aqui abaixo, a gente vai inserir popup.addEventListener, que recebe click como primeiro argumento e como segundo argumento, recebe a função que vai ser executada quando o clique acontecer. E dentro dessa função, a gente também vai fazer que a propriedade display do wrapper da popup receba none. Então, popup.style.display recebe none. Se a gente salvar e clicar no botão, o pop-up é exibido, e se a gente clicar fora do pop-up, ele não é mais exibido. Só que tem alguns detalhes que a gente precisa ficar atento aqui, que é o seguinte: como esse evento está atrelado a uma div, na verdade, se a gente clicar em qualquer elemento dentro dessa div, o pop-up vai desaparecer. Observa que se a gente clicar no botão que exibe o pop-up e quiser copiar esse texto, por exemplo, quando a gente seleciona o texto e solta o botão esquerdo do mouse, o pop-up desaparece. Se a gente clicar no botão e clicar em qualquer parte dentro desse pop-up, o display none é inserido nele. Então, essa abordagem não é eficiente. E como que a gente pode melhorar isso? Primeiro, a gente vai remover esse listener de evento do close button. Vamos remover essa const close button, porque a gente não vai mais precisar dela. Vamos salvar e observa que quando esse pop-up é exibido, existem 3 elementos-chave nele que, se forem clicados, devem fazer ele fechar, que são o X, esse link saiba mais e o wrapper que esmaeceu o restante da tela. Só com esse evento aqui na UL, através do event, a gente consegue saber qual elemento foi clicado. Então, dentro dessa função, a gente pode adicionar uma verificação que vai fazer com que o display none seja inserido no pop-up se o elemento clicado for um dos 3 elementos que devem fazer o pop-up não ser mais exibido. Então, a gente vai inserir o event como parâmetro dessa função, e a verificação que a gente vai fazer vai ser baseada no nome da classe do elemento clicado. Só que o link da pop-up, que é um dos 3 elementos que, se for clicado, devem fazer a pop-up não ser mais exibida, atualmente não tem uma classe. Então, aqui no index.html, a gente vai inserir no A uma classe chamada popup-link. Então, a gente vai salvar, e aqui dentro da nossa função, a gente vai armazenar em uma const o nome da classe do elemento que foi clicado. E a gente pode obter esse nome da classe através da propriedade classList do target. Então, const class name of clicked element recebe event.target.classList. Se aqui abaixo a gente inserir um console.log que exibe essa const, comentar essa inserção do display none e salvar, se a gente clicar no botão e clicar no X, por exemplo, a gente vê no console um DOM-token-list, que é um objeto similar a um array. Se aqui no fim da classList a gente especificar que a gente quer obter o valor que está no index 0 do DOM-token-list e salvar, se a gente clicar no X da pop-up, a gente vê o nome da classe desse elemento clicado exibido. Então, já que a gente está obtendo o nome da classe do elemento clicado, a gente vai checar se essa classe que a gente está obtendo é uma das classes dos 3 elementos que devem fechar o pop-up quando forem clicados. Então, acima desse console.log, a gente vai dizer que se a class name of clicked element é igual a popup-close, ou se a class name of clicked element é igual
a pop-up-link, ou se a class name of clicked element é igual a pop-up-wrapper, que são as classes do X, do wrapper e do link, se um desses três elementos for clicado dentro do bloco desse if, eu vou remover essa vírgula daqui, e dentro do bloco desse if, a gente vai executar um console.log com o nome da classe do elemento. Se a gente salvar e clicar no botão, observa que agora, quando a gente clica no H2, ou no parágrafo, ou na div de conteúdo do pop-up, nada é exibido no console. Se a gente clicar no X, o nome da classe do X é exibido. Se a gente clicar no Saiba Mais, o nome da classe do link é exibido. E se a gente clicar no wrapper do pop-up, o nome da classe do wrapper é exibido. Então agora, a gente pode fazer com que o display do pop-up receba none quando um desses três elementos é clicado. Então a gente pode remover esse console.log daqui. Vamos descomentar essa atribuição do display none, inserir ela dentro do bloco do if. Se a gente salvar, clicar no botão e clicar no X, o pop-up é fechado. Se a gente clicar no botão e clicar no Saiba Mais, o pop-up é fechado. Se a gente clicar no botão e clicar no wrapper do pop-up, o pop-up é fechado. E se a gente clicar no botão e clicar em qualquer elemento que não seja um dos três elementos que fecham o pop-up não é fechado. Maravilha, né? Só que não. Olha o tamanho dessa condição que a gente inseriu no if. A gente não pode colocar um código desse em produção. E existem algumas formas da gente refatorar essa condição. Uma primeira forma é armazenar toda essa expressão em uma constante. Então aqui acima, a gente pode inserir uma const should close pop-up, que recebe toda essa expressão que o if estava armazenando, na verdade que o if estava checando diretamente, e aqui entre os parênteses do if, a gente vai referenciar essa const. Essa é uma solução que funciona e que deixa o if mais legível. Só que o problema de comprimento e manutenção dessa expressão continua. Se amanhã a gente decidir que mais elementos devem ser classificados como elementos que também podem fechar o pop-up, a gente vai ter que inserir mais um operador OR e mais uma expressão condicional, e isso não é sustentável. O que a gente pode fazer aqui? Observa que a única coisa que está mudando nessas condições é a string do nome da classe. Então primeiro a gente vai armazenar essas strings em um array. Aqui acima a gente vai inserir uma const class names, que recebe um array, e a gente vai inserir como itens desse array as três strings com os nomes das classes, das quais eu já inseri duas e falta só inserir essa última. Então a gente pode remover essas condições daqui, e agora a gente vai conhecer um método de array chamado sum, S-O-M-E. Então a gente vai inserir classnames.sum. O sum vai iterar sobre esse array e vai verificar se pelo menos um item desse array atende à condição que a gente vai especificar dentro desse método. Se pelo menos um item desse array atender a essa condição, o sum vai retornar true. Se nenhum item atender à condição, o sum vai retornar false. Então, como argumento do sum, a gente vai inserir uma função com um item className, que representa cada item desse array, e a gente vai fazer essa função retornar className é igual a className of clicked element. Ou seja, essa função vai ser executada para cada item desse array, e ela sempre vai retornar um boolean. Se o elemento que a gente clicou tem a class PopUpWrapper, na primeira vez que essa função for executada, e por razões didáticas eu vou passar o PopUpWrapper como segundo argumento desse array, e já já você vai entender por quê. Então voltando, essa função vai ser executada para cada item desse array, e ela sempre vai retornar um boolean. Se o elemento que a gente clicou tem a classe PopUpWrapper, na primeira vez que essa função foi executada, o parâmetro className vai receber PopUpClose
e o resultado dessa expressão vai ser retornado. Pop-up close é igual a pop-up wrapper false. Então essa função retorna false e agora ela vai ser executada pela segunda vez. Nessa segunda execução, o parâmetro className vai receber o segundo item do array, que é o pop-up wrapper. Pop-up wrapper é igual a pop-up wrapper true. Então true vai ser retornado. E como o objetivo do sum é descobrir se pelo menos um dos itens do array atende a essa condição, como essa função já retornou true na segunda execução, ou seja, como a condição foi atendida, o sum nem precisa executar essa função pela terceira vez. Ele já vai retornar true e esse true vai ser armazenado aqui nessa const. Ou seja, se amanhã a gente decidir que a gente quer inserir um monte de item nesse array, a gente pode até tirar ele de dentro dessa função e essa verificação do sum vai continuar funcionando. E agora, a gente não precisa mais ficar repetindo expressão de condição e deixando o nosso código extenso e ilegível. E para que essa linha do sum não tenha mais de 80 caracteres, a gente pode quebrar a linha nesse retorno. Se a gente salvar, clicar no botão e clicar no X, o pop-up é fechado. Se a gente clicar no botão e clicar no Saiba Mais, o pop-up é fechado. Se a gente clicar no botão e clicar no wrapper do pop-up, o pop-up também é fechado. E se a gente clicar no botão e clicar em qualquer elemento que não seja um dos 3 elementos que fecham o pop-up não é fechado.